E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um marco que é conhecido pelo mundo inteiro até os dias de hoje, a Revolução Francesa. Vamos lá! Irei começar explicando sobre o que foi a Revolução Francesa. Basicamente, um gigante acontecimento histórico que marcou o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Ela ocorreu entre 1789 a 1799. Foi inspirada pelo Iluminismo e motivada pela situação de crise que a França vivia no final do século XVII. Marcou também profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo na Europa. O país já não estava muito bem economicamente, tantos fatores influenciados como a queda de Bastilha, a desigualdade social e a fome. A crise econômica vinha instalando-se em todo o país. Havia vários fatores que contribuíram com a Revolução. Um exemplo é o pensamento iluminista, a influência da Revolução Americana na economia e no imaginário da França, a desigualdade entre diferentes grupos sociais e uma grande crise econômica que gerou fome e mortes. Isso é fato. Oi gente, hoje eu vim falar sobre o Iluminismo e as classes sociais francesas. O Iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que surgiu na Europa no século XVIII, também conhecido como o século das luzes, e mudou muito a forma de pensar europeia, criticando o absolutismo, o mercantilismo, a intolerância religiosa e querendo limitar o poder dos monarcas. Eles acreditavam que a razão era o meio para garantir o progresso da humanidade e deveria ter um nível de importância maior que o da fé. Essa extrema valorização da razão fez com que eles avançassem muito em questões científicas, tecnológicas e sociais, de modo onde procuravam estudar os fenômenos da natureza a fim de dar-lhes uma explicação racional. A sociedade francesa era dividida em classes sociais ou estados nacionais, como algumas pessoas também falavam. O primeiro estado era o clero, que tinha cerca de 2% da população. Esse clero era composto pelos cargos da igreja, acho que todo mundo sabe disso. O segundo estado é a nobreza, também composto por 2% da população. O terceiro estado era o povo e a burguesia, onde também entrava a alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia, os artesãos, aprendizes, proletários, servos e camponeses ou semi ou livres. O terceiro estado arcava com o peso dos impostos e contribuição para o rei, o clero e a nobreza. Os outros dois estados não pagavam tributos e ainda viviam à custa do dinheiro do público. Oi, eu sou Mariana e é isso. Você sabe quais são os fatores que causaram a crise na França? Não? Então vamos aprender agora. O governo ele gastava excessivamente com os interesses dele, como sempre. E obviamente tudo começou a aumentar, a inflação e sobreviver ali estava ficando difícil. A fome aumentava ainda mais e aumentou ainda mais quando afetou as colheitas. Que o inverno, quando ele chegou, ele afetou tudo, principalmente as colheitas, que era grande parte da renda francesa. O rei, diante da situação de fome e mortes que estavam havendo, teve que tomar medidas cabíveis. Antes dele chamar a Assembleia dos Estados, ele tentou fazer um acordo com o clero e a nobreza, que era abdicar de seus bens, mas eles não concordaram com isso. A Assembleia dos Estados, então, foi chamada, que não era convocada desde 1614. Marcando o início da Revolução, a Assembleia Constituinte era representada por cada um dos 3 estados, clero, nobreza e o terceiro. E o seu sistema de votação era: cada estado tinha um voto. E, obviamente, o terceiro estado injustiçado. Então, cansados de não ter os seus próprios direitos, eles apontaram uma nova ideia, que era por cabeça. Era composto por 1.000 deputados cada estado, então seria um voto por pessoa. E, obviamente, o terceiro estado não aceitou. Então, o terceiro estado ele tomou uma medida muito brusca, que foi sair da Assembleia dos Estados e criar a sua própria Assembleia Constituinte, que as medidas tomadas eram: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o fim dos direitos feudais e a Constituição Civil do Clero. Essas foram as medidas tomadas pela Assembleia Nacional Constituinte. Com a queda da Bastilha, simbolizou a queda do antigo regime da França, mas iniciou
a Revolução Francesa. A queda da Bastilha foi uma revolta do povo, politicamente, economicamente, tudo se juntou, foi uma explosão do povo, podemos dizer assim. Com isso, foi libertados os prisioneiros que ali estavam. De monarquia absoluta passou a ser uma república. A monarquia constitucional, 1789 a 1782. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovado pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas foi negado pelo rei Luís XVI. E é constituída pela liberdade de produção, de comércio e a proibição das greves dos trabalhadores. Liberdade de crença religiosa e a separação entre Estado e religião. Divisão do Estado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O rei negou tudo isso, porém, os bens do clero, nobreza, foram todos tomados. O rei Luís XVI, um covarde, fugiu diante dessa situação. E representa liberdade, igualdade e fraternidade. E foi isso. Oi, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre a monarquia constitucional, que foi de 1789 a 1792. Bom, começando, o governo ele foi transformado, em monarquia constitucional, que o que seria isso? Uma monarquia constitucional. Bom, é uma forma do governo na qual o rei é o chefe do Estado de forma hereditária ou eletiva, mas os poderes dele são limitados pela Constituição. Também tivemos o poder executivo, que caberia ao rei, limitado pelo legislativo e constituído pela Assembleia. Os deputados eles teriam um mandato de 2 anos, instituídos ao voto censitário, que só seria eleito quem tivesse uma renda mínima. Suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais, confirmaram-se a abolição da servidão e nacionalização dos bens eclesiásticos, manteve-se a escravidão nas colônias. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Convenção, que foi de 1792 a 1795. Logo de primeira, Luís XVI ele foi destituído sem um destino certo. Os jacobinos eles defendendo que Luís deveria ser guilhotinado e os girondinos defendendo o exílio do rei. O rei ele acaba sendo guilhotinado em janeiro de 1793, um ano após a convenção, E após encontrarem as trilheiras evidências de seu envolvimento com uma contra-revolução, isso inaugurou a fase do terror, onde os jacobinos eles tomaram o poder liderados por Maximilien Robespierre e começando assim uma grande radicalização. Na República dos Jacobinos, os opositores eram alvos da lei dos suspeitos, responsável pela morte na guilhotina de 17 mil pessoas em 4 meses. A ditadura jacobina trouxe várias coisas novas na sua Constituição. Por exemplo, o voto universal e não censitário, o fim da escravidão nas colônias, o congelamento de preços de produtos básicos como, por exemplo, o trigo, e a instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. É importante notar aí que tem muita coisa que foi meio que chocante para a época, como o fim da escravidão. Porém, eles também colocaram coisas que eram meio populistas, como, por exemplo, o congelamento de preços. Isso teria consequências no futuro. E como essas consequências não vieram, não é? Porque em 1794 ocorreu o que chamamos de reação termidoriana, porque os girondinos já não aguentavam mais os jacobinos fazendo o que quisessem. Aí, eles foram destituídos do poder, os jacobinos, e Robespierre, que era o líder, foi guilhotinado e a agenda reformista foi substituída por uma agenda mais conservadora e liberal. Algo que foi meio que uma roda na mesa. E em 1795, a convenção foi substituída pelo diretório.
Um pouco antes de mergulharmos de cabeça na fase do diretório, é interessante relembrar um pouco do governo de Robespierre, o jacobino que discursava sobre o voto universal para todos os homens, grande admirador de Rousseau e de admirável oratória contra a pena de morte. Isso, na verdade, até conseguir chegar no poder, porque aí, citando Cyndi Lauper, as verdadeiras cores se revelam. Foi instaurado o caos total, era o terror jacobino. A guilhotina funcionava 24 horas por dia. Aí foi o Luís XVI, a Maria Antonieta. Literalmente ninguém escapava à morte mais cruel, mas extremamente rápida de ser decapitado. E ele justificava tudo isso com a frase: nada mais é do que a justiça rápida, violenta. É, portanto, uma expressão da virtude. Foram cerca de 1.400 pessoas mortas em 49 dias, e dá uma média de 28,5 pessoas diariamente. Inclusive, relacionando com as naturezas, o químico Lavoisier, o famoso do nada se cria, tudo se transforma, também teve seu fim sem a cabeça. Enfim, é de se esperar que nem todos estavam se agradando disso, certo? Principalmente o outro lado da polarização, ou seja, os girondinos. Daí Robespierre morreu, os liberalistas da França decidiram que era o momento de mudar completamente aquele governo, se instaurando o período do diretório. Os 5 diretores, pessoas relacionadas ao poder executivo, tentavam ao máximo conter qualquer tipo de radicalização política, promover contra-ataques às medidas populares e prezavam basicamente pelo controle e pela estabilização do Estado. Uma curiosidade sobre essa época é que o cenário político agora continha uma estrutura fixa, que é bem conhecida até os dias atuais. Sabe essa briga de direita e esquerda que a gente vê na TV direto? As fontes é bem da Revolução Francesa. Isso porque os girondinos sentavam-se centralmente representando a força maior nesse período, porque a gente vai descobrir que mais tarde quem ocuparia esse assento era o Napoleão Bonaparte. Mas enfim, enquanto os chamados realistas se posicionavam à direita e os poucos jacobinos da parte popular que restavam se sentavam à esquerda. Eles tinham uma inspiração burguesa, os girondinos que estavam no poder, o diretório basicamente. Portanto, seus interesses reforçavam a ideia de que o de cima sobe e de baixo desce, porque foi o corte de uma participação popular na Revolução, que foi o ganho lá em 1889. Agora o governo era super amigo do exército e também ia criar uma nova constituição, que sem choque algum ia proteger os interesses da burguesia comercial. Tentaram dar um golpe com raiva do diretório para trazer de volta a monarquia, que foi detido por ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão Bonaparte, que era um general super combatente e defensor da soberania nacional francesa. A questão é que quanto mais Napoleão ganhava batalhas por aí, mais o povo gostava dele, sabe? A gente pode até dizer que ele se aproveitou um pouco de um cenário tão frágil e de pessoas que queriam muito ver sua tão gloriosa nação de volta ao estrelato. Lembra até a Alemanha pré-Segunda Guerra, motivos bem parecidos. O fato é que ele assumiu o poder, pondo fim ao diretório no golpe do 18 Brumário, que foi um conflito militar gigantesco que envolveu a imprensa para que os jornais babassem o ovo do Napoleão, o ganho de um poder ditatorial de primeiro cônsul e muito mais. Só sei que uns 5 anos depois, através de um plebiscito, certo? Que é uma votação que o povo escolheu, dá o trono a Napoleão Bonaparte. E aí é muito mais história. Será que o mundo como a gente conhece atualmente tem alguma influência da Revolução Francesa? Será que se tudo isso não tivesse acontecido, seria só a mesma coisa? Teria democracia? Bem, vamos analisar os ganhos para a humanidade pós-revolução para entrarmos no consenso. Bom, agora o voto é por cabeça, ou seja, vários indivíduos se reúnem para decidir algo, não só mais os 3 estados. Inclusive, a tentativa, que no caso foi falha, de participação política da mulher, feito que só seria realizado na época do sufrágio pela arqui-inimiga Inglaterra, mas que teve raízes na Revolução Francesa sim, já com a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Teve também a separação do Estado, rei, clero, formando agora os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, o efeito dominó de várias revoluções inspiradas pelo Liberté, Égalité, Fraternité, como a do Haiti,
a libertação das colônias hispânicas e a Conjuração Baiana aqui no Brasil. Teve a abolição da tortura e a participação ativa do povo no governo, os conceitos da desumanidade no senso comum, a instauração de críticas ao governo derivadas do iluminismo, portanto, consequentemente, a liberdade de expressão e também os direitos civis universais. Parece que a sociedade ganhou muito com toda essa bagunça que aconteceu entre 1889 e 1899, inclusive o marco de uma nova era, Idade Contemporânea. Infelizmente ficaremos por aqui. Bem, espero que tenha gostado. Até mais.